Gente, então deixa eu situar vocês rapidamente. Paulo está numa viagem onde ele julgava que não veria mais os irmãos de Éfeso. Então, em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja que estavam em Éfeso para algumas instruções, que ele diz que seriam as últimas instruções, e compartilhando com eles no momento de quebrantamento. O texto diz que eles se ajoelham e que choram juntos, porque não veriam mais a face de Paulo. Paulo diz algo extremamente importante e desafiador. Ele diz: eu nunca deixei de anunciar alguma coisa proveitosa para vocês, em público e de casa em casa. Meu sentimento é comunicar hoje alguma coisa proveitosa. E ele segue dizendo e diz que ele tinha certeza que estava limpo do sangue daquelas pessoas. E ele diz por quê? No verso 27 ele diz: porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou todo o conselho de Deus. Então essa expressão tem cativado meu coração, em meio a isso que o Senhor está fazendo no Brasil. Estou bem encorajado, mas percebo que nós precisamos crescer na compreensão da mensagem toda, do evangelho completo, de todo o desígnio de Deus. Então, obviamente que isso é um desafio impossível de ser feito em 40 ou 50 minutos, mas eu vou tentar trazer um fundamento a fim de que possa ser proveitoso para nós. E se você quiser compreender mais, você tem um livro lá atrás, vai te ajudar bastante. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui é que nós precisamos responder uma coisa. E você não deveria se esquivar de tal pergunta, dizendo que você é apenas um membro ou um frequentador de igreja. Você está dentro de uma estatística que diz o seguinte, que há aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. De acordo com as últimas pesquisas, para cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. Então, uma questão surge. E a questão que surge é: por que não vemos a eficácia do evangelho através dos evangélicos? Talvez você, como eu, já tenha se feito a seguinte pergunta ao ler as Escrituras: por que não parece igual nos nossos dias? Não sei se você já olhou para a igreja das Escrituras e disse: por que não parece igual? Porque não vemos mais as mesmas coisas que víamos, como transformação de sociedades, avivamentos em cidades inteiras, culturas sendo afetadas pelo Evangelho. E nós precisamos responder isso. Olhe para mim, você e eu que estamos dentro dessa estatística. Por que não há impacto do Evangelho se há 50 milhões de pessoas que professam a fé no Cristo de Deus, que andou nessa terra transformando o mundo? E nós também temos que responder outra coisa, Gabi. Por que tantas conferências e pouco resultado? E não é você, não é o Pedro, é você, o Pedro e eu, que fazemos conferências, que ajuntamos pessoas, que reunimos com bandas cristãs, que chamamos pregadores influentes. Onde está o resultado disso? Bom, eu quero que você entenda uma coisa: de maneira nenhuma eu estou sem esperança, nem quero ser um crítico da situação alheia, e muito menos um profeta do caos, ok? Quem está me entendendo? Eu quero apenas mostrar rapidamente um diagnóstico e quero intencionalmente trazer um proagnóstico. Eu não quero atestar um problema, eu quero apresentar a cura. Quem está me entendendo, amém? Leandro, você tem a cura? Não, eu não tenho a cura, o Evangelho tem a cura. Eu vou tentar falar a respeito disso. Então, o que eu quero que você entenda é que há algumas razões pelas quais não vemos o impacto do Evangelho. E a principal razão é o Evangelho que nós cremos. Há um problema, escute, com o Evangelho dos evangélicos no Brasil. Não há um problema com aquilo que Paulo chama em Romanos 1 de Evangelho de Deus. Não há nenhum problema com o Evangelho de Deus. Há um problema com o Evangelho dos evangélicos. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Lá atrás, estão me ouvindo bem? Aleluia? Glória a Deus. Então presta atenção numa coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender:
a respeito do Evangelho é que ele é uma coisa, ele é algo singular, ele não é algo extremamente complexo, ele é uma coisa. O que é o Evangelho? Uma boa notícia, boa nova. Eu sei que você sabe disso, você é evangélico, mas há uma pergunta a ser levantada. Uma boa notícia a respeito do quê? Bom, a resposta também é simples. Uma boa notícia a respeito da nossa salvação. Paulo fala em Efésios 1:13 sobre o evangelho da nossa salvação. Agora escute, o evangelho é uma boa notícia, escute isso. Mas o evangelho, embora singular, gente, ele tem capítulos. E há pelo menos 3 capítulos principais no evangelho, que é um só. O primeiro capítulo é o que nós vimos agora no versículo 24, se for possível projetar de novo. 20 e 24 de Atos. Esse tempo não está contando, tá, Gabi? Vai dar tudo certo. Paulo disse que o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus era a fim de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma vez mais, diga comigo, evangelho da graça de Deus. Então, esse é o primeiro capítulo do evangelho. Uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 43, por favor. Lucas capítulo 4, verso 43. Ele, ou seja, Jesus, porém lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o... Vamos tentar de novo. O Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Segundo capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito do Reino de Deus. Ok? Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Quantos aqui amam as Escrituras e amam a palavra de Deus? Amém? Então que bom, umas 5 pessoas, para o resto vai ser muito chato, mas para as 5 que amam vai ser legal. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra toda tribo, nação, língua e povo. Terceiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito do propósito eterno. Então, primeiro capítulo, uma boa notícia a respeito da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Segundo capítulo, uma boa notícia a respeito do reino de Deus, Evangelho do reino de Deus. Terceiro capítulo, uma boa notícia a respeito do plano eterno de Deus, Evangelho eterno. Olha para mim, qual é a razão pela qual não há impacto do Evangelho? É que, em grande parte, não é o Evangelho de Deus que está sendo pregado, e portanto não há transformação nos ouvintes. E em outra grande parcela, o que nós entendemos por evangelho, gente, é parcial. Não é que não seja verdadeiro, mas é incompleto. Então, como eu sou pastor local, e como eu ando servindo a nação, eu tenho identificado isso. Olha para mim. Hoje eu perguntei para o pastor Pedro no carro o seguinte, e para o time de apoio, né, para os meus seguranças que estavam ali, para os caras do Brooklyn, os caras tudo ali. Então, presta atenção no seguinte. Gente, imagine comigo que não houvesse nenhum outro evangélico ou cristão fora da nação brasileira. E que em todas as nações, todas as pessoas da terra fossem descrentes e não conhecedoras do evangelho, Gabriel. Imagine então que os evangélicos do Brasil fossem enviados, esses 50 milhões, para pregarem o evangelho nas nações. Aí eu quero que você pense em você, na sua compreensão do evangelho, das escrituras e o quanto você conhece da vontade de Deus.
O que você acha que ia ser o resultado disso? Te digo, caos, bagunça e confusão. E pouquíssima transformação. Por quê? Porque como que nós vamos testemunhar a respeito de algo que nem nós entendemos direito? Quem está me entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso? Bom, porque há uma palavra profética que o Brasil seria um celeiro de missões. Quem já ouviu isso? Levanta a mão e sacode. A pergunta é, vai ser num passe de mágica? Porque se for, vamos ficar sentados e vamos continuar esperando que aí vai ter uma varinha. Pronto, todo mundo vai entender tudo e vai comunicar. Mas não é assim. Então o que a gente precisa fazer? Nos preparar para isso, olhando para os alicerces dessa mensagem. Agora presta atenção. É tão horrível para mim falar isso, mas é necessário. Eu não quero que você dê glória a Deus no final do que eu vou dizer. Infelizmente eu perdi minha adolescência na drogadição. Me envolvi com entorpecentes e coisas do gênero. Perdi minha adolescência toda com isso. E por causa disso, eu não terminei meus estudos. Eu tenho 6ª série no diploma escolar. Perdi meu pai com 14 anos, muito cedo. E então veio a drogadição e o abandono da escola e uma vida extremamente conturbada, mas uma mãe que amava o Senhor e que dobrou o joelho. E Jesus escuta mulheres que dobram o joelho, né? E fui alcançado pelo Senhor no ano de 2001, fazem só 18 anos. Eu então agora estou me tornando de maior no Evangelho, né? Eu era um adolescente até ano passado. Agora fiz 18 anos, 24 de março de 2001, eu fui encontrado pelo Senhor na rua Carlos de Laete, Curitiba, no Paraná, num sábado, numa reunião de jovens horrível, onde o culto foi extremamente horrível, mas o Senhor me alcançou. E como é que você sabe tantos detalhes? É porque se você nasceu de novo, você não esquece mais. O novo nascimento é uma experiência real, verdadeira, e nunca mais você esquece. Eu posso narrar para você, eu estava com a calça cinza da Psycho Street, uma antiga marca de skate que não existe mais. Eu tinha uma corrente segurando no meu bolso. Eu estava com um tênis da Adidas, que o modelo era o Adidas Ramp. Eu estava com a camisa do Corinthians. Calma, desculpa, é como eu estava. Quando o patrocínio do Corinthians era Batavo, era uma camisa oficial, número 5, do Vampeta. E eu tinha uma touquinha preta, pastor Pedro, de lã na cabeça. E eu fiquei encostado no canto lá, achando ridículo aquele culto evangélico. E dizendo, meu Deus do céu, isso é muito ruim. Porque minha irmã mais velha me convidou, porque ela disse, vai ser a noite do rock. Depois de tanto ela me encheu o saco, eu falei, eu vou para ela parar de me encher o saco, né? Não, vamos fazer a noite do rock, o evangelismo. Só que o problema é que eu ouvia rock, entendeu? Metallica, né? Essas coisas, Led Zeppelin, rock. Aí eu chego lá e vejo uns caras vestidos de camiseta preta. Eu falei, meu Deus do céu, é muito ruim. E aí, só que o seguinte, irmão, quando você foi escolhido, não tem jeito não, né? Aí o Espírito Santo me pegou lá atrás. Falou, agora já era, perdeu o Playboy. E aí, então, eu estava com um bagulho no bolso, eu ia fumar depois da reunião. E chamaram para o apelo, lá eu não fui na frente, eu achei tudo muito ridículo, assim, na verdade. Mas quando eu saí do lugar, eu botei a mão no bolso e olhei para o que eu tinha no bolso e fiquei com muita raiva do que eu estava sentindo, porque eu não estava sentindo mais desejo de usar. E eu joguei aquilo no chão, Pedro, e fui até onde eu andava com meus amigos, cheguei na roda, e os caras falaram, o que aconteceu? Eu falei, eu fui salvo. Os caras falaram, o quê? Jesus entrou em mim. Falaram, como é que é isso? Eu falei, vai pegar vocês também. E alguns deles são pastores comigo hoje. E então eu na outra reunião estava com em torno de 17 pessoas ao meu redor, dizendo para eles, eu não sei exatamente o que é, mas vocês precisam experimentar o que eu experimentei. Então você nunca mais esquece quando você nasce de novo, e não tem havido novo nascimento no Brasil. Há conversões psicológicas, não espirituais. O que são conversões psicológicas? É quando a sua psique, a sua alma, ela se identifica com uma mensagem almática.
Isso move as suas emoções e você pode chorar e gritar e tremer e achar que você nasceu de novo, mas as suas inclinações continuam para o pecado e você continua amando o pecado. Mas você frequenta uma igreja e você faz parte de uma estatística. Mas no seu dia a dia você sabe que você não venceu as mesmas coisas que outrora você era escravizado enquanto não frequentava uma igreja. E pior, você está 3, 4 anos frequentando a igreja. Aleluia. E aí a pergunta que você tem é: você é um babaca que vai vir aqui legalista, encher meu saco e dizer que eu vou para o inferno? Não, eu sou um brother top, um dos melhores amigos que você já teve na vida, que vou te pregar o evangelho, vou te contar uma boa notícia, que você em partes acha que sabe, mas talvez você não entenda que ela é mais boa que você pensa. E eu espero que no final, isso possa entrar em algumas pessoas, amém? Mas o que você está falando? É que eu estou dizendo isso só para você entender uma coisa. Eu não terminei meus estudos, e eu não fiz teologia, não tive essa oportunidade. Então eu vou começar a conversar com vocês, e ninguém aqui nesse salão vai poder pensar: não estou entendendo nada, é muito complexo, fala muito bonito. Não. Se Deus fala com Zé Ruela, igual a mim, fala com qualquer pessoa que queira ouvir. Aleluia? E você não deve seguir o meu exemplo, estudar só até a 6ª série, porque de burro já basta eu, e se você puder, faça também teologia. Mas se eu não terminei meus estudos, não fiz teologia, e se nunca tive alguém para me ensinar a Bíblia, além das orações da minha mãezinha, e pude aprender o que eu vou falar com vocês, qualquer pessoa pode. Amém? Tendo dito isso, ninguém aqui é indesculpável e nem pode ficar se auto-vitimizando da sua história. Que se tem um cara ruim entre nós, sou eu. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. 3 capítulos do Evangelho. Evangelho da graça de Deus, Evangelho do reino de Deus, Evangelho eterno. Primeira coisa. O Evangelho da graça nos ensina como Deus salva. Digam comigo, como Deus salva. Paulo diz que Deus salva pela graça mediante a fé que não vem de nós e é dom de Deus. Efésios 2, 8. Primeira coisa que você precisa saber a respeito da sua salvação: ela é um presente, não uma recompensa. Paulo diz que é dom de Deus, dádiva, não é uma recompensa, fruto do seu desempenho. Você não fez nada por merecer, nem faz nada para manter, você ganhou. Agora, sei que essa expressão vai deixar uma pergunta no ar e eu quero que ela deixe. Eu quero que você pense o seguinte, a gente só vai passar rapidamente nisso. Quando Deus dá algo, diz as Escrituras que Ele não revoga. Paulo, em Romanos 11, 29... falando sobre o plano de Deus e a vocação de Israel, ele mostra uma coisa sobre a natureza doadora de Deus. Ele diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que eu quero dizer com isso? Dom, dádiva, presente. Quando Deus dá algo, Ele não revoga. Paulo diz que você foi salvo por dádiva de Deus. Então, se Ele, quando dá, não revoga, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é em perder algo que você não conquistou. Você só ganhou. E você ganhou por quê? Porque Deus quis. Qual que é a boa notícia a respeito disso? Que Deus não é bipolar. Olha para mim. Uma das melhores coisas que você vai ouvir nesse ano na sua vida, sério, você vai entender no final. Deus não é bipolar. Ai, graças a Deus. Você tem uma tendência bipolar, eu sei, mas Deus não. Diz um amigo meu psicólogo, é um dos pastores da nossa igreja, ele diz que todo mundo é meio neurótico, né, de acordo com a definição de neurose. Ele diz que inclusive eu tenho uma neurose exacerbada. Mas nós somos tudo meio louco. Mas Deus não é bipolar. O que quer dizer isso? Deus não muda de ideia. Tiago diz em Tiago 1,17 que nele não há sombra nem variação alguma. O humor de Deus não é afetado. Então quando Deus dá algo a alguém, Ele não revoga. Por quê? Porque Ele não deu algo mediante ao desempenho desse alguém. Ele deu baseado em sua própria vontade de dar. E Ele não é
variável e nem bipolar em seu humor, então está aí uma coisa que eu não tenho que me preocupar. Agora o que eu quero que você entenda, que eu vou ficar nesse ponto, mas eu vou de trás para frente te mostrar uma coisa. Evangelho da graça ensina como Deus salva. Evangelho do reino ensina por que Deus salva. Bom, por que Deus salva, Leandro? Deus salva pelo menos por duas razões. Primeiro, porque Ele está requerendo sua sábia soberania sobre a criação, seu direito de governar. Segundo, Ele salva porque está devolvendo a você, ao homem caído, uma posição de autoridade. Esse é um ensino majoritário do Evangelho do Reino, que é o segundo capítulo do Evangelho. Não são 3 evangelhos, é um evangelho. Evangelho do Reino. Por que Deus salva? Deus salva para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação, e Deus salva para devolver ao homem uma posição de autoridade. Então, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele fala no capítulo 1 a respeito da salvação mediante a graça, e no 2, ele segue dizendo que Deus nos salvou pela graça para nos devolver uma posição de autoridade. Ele diz assim: portanto, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O que é estar assentado? Olhe para mim, look at me. Posição de governo. De acordo com Paulo, o cristão, salvo pela graça, para receber de novo uma posição de autoridade, vive o seu cristianismo numa posição de governo. Sabe quem está assentado? Quem tem autoridade. Parece a sua vida? Você está triunfando, você está, como diz Paulo aos Romanos, reinando em vida. E lembra que você não pode dizer que tua vida é difícil, que a minha também foi. Ah, é que você não conhece a minha história, nem você a minha. Então qual é a diferença que pode existir, porventura, entre alguém aqui e eu? Se ambos somos pecadores, destituídos, carentes da glória de Deus e ruins. Como pode um cara como eu, que há 18 anos atrás era apenas um dependente químico, tendo a 6ª série no diploma, órfão de pai, experimentar autoridade para servir um país inteiro? Tem que ter Deus nisso, irmão. Porque se depender de mim dá ruim. Então o que eu quero que você entenda? Evangelho da graça, como Deus salva. Eu vou ficar nesse ponto, mas eu vou avançar aqui para a gente entender algo. Evangelho do reino, por que Deus salva? Deus salva para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem, criado à sua imagem, uma posição de autoridade. Olha para mim, querido. Estar em Cristo é estar num lugar de autoridade. E quem tem autoridade é plenamente satisfeito, porque suas vontades são sempre realizadas. O problema é que a nossa vontade está corrompida. Quando a nossa vontade for exclusivamente desfrutar da amizade com Deus, toda ela será respondida. E nós viveremos no lugar de autoridade. Por quê? Porque estamos satisfeitos. Quem está me entendendo de sim? 3 pessoas? Glória a Deus. Então, Evangelho eterno, que é o assunto, esse talvez é um dos assuntos que mais está sendo falado no Brasil, e é importante. O que o Evangelho eterno nos ensina? O que Deus salvou. Diga comigo o que? O homem e a criação. Agora deixa eu te explicar que eu não vou ficar nesse ponto aqui, mas numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. O Evangelho eterno, pastor Pedro, vai nos levar a entender que Deus não salvou o homem para tirá-lo da terra. E nem tão pouco porque Deus tem um problema de rejeição. Olha o que eu vou falar para você. Tem gente que acha que Deus é bipolar, que Ele dá e toma de volta. Ele diz assim, ó,
vou salvar o Gabriel aqui hoje. Deus levantou no céu lá um dia de bom humor. Aleluia. Estava lá o Miguelzão, estava a rapaziada, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. O louvor estava fluido naquele dia. Aí Deus olhou para o Gabriel, que não vale nada, que é um traste, que é um lixo, né? Que eu já falei muito mal de mim, Gabi, deixa eu falar de você agora. Aí ele disse assim, eu vou salvar esse traste aí mesmo. Você serve para nada, mas vou salvar ele. Aí Deus salvou. Aí dá o Gabi, aleluia, estou salvo, glória a Deus. Mas daí no outro dia, irmão, Deus levantou e estourou a mizinha do violão do Miguel. Porque a mizinha sempre arrebenta. É uma luta, não é? Pim, estourou. Aí Deus já começou a ficar meio irritado. Falou, esse negócio. Aí os anjos erraram no contralto. A segunda voz estava esquisita. Aí Deus falou, isso está uma droga. Aí quem que Deus vê? O Gabriel na frente dele. Que no caso não é o anjo, né? Que de anjo não tem muita coisa. Aí Deus olhou e falou, quer saber, vou mandar essa praga para o inferno. Vai para o inferno de novo. Porque ele se arrependeu, porque pegou Deus num dia mal-humorado, atravessou a frente de Deus. Deus salvou quando estava de bom humor. Mas no outro dia Deus estava mal-humorado, Deus olhou, por que eu só venho mesmo esse negócio, que só peca, só faz tudo errado? Só vem por quê? Eu vou jogar fora de novo. Aí pega, inferno. Mas daí no outro dia, ali o louvor, Deus está com bom humor, lá passa o Gabi, Deus fala, vou salvar de novo. Mas e assim vai. É que a gente pensa que Deus é bipolar e tem um problema na alma dele. E ele salva no final das contas por quê, Leandro? É porque Deus está se sentindo rejeitado e daí ele quer salvar milhões e bilhões de pessoas, vai dar uma roupa de batismo para cada um, aquela roupona branca até o pé, lembra? Uma harpa, uma nuvenzinha, e vai ficar essas bilhões de pessoas salvas ao longo da história do mundo, olha para mim, dizendo para sempre que ele é o cara. Fortão, bonitão, Aí ele vai dizer, agora estou me sentindo melhor, porque eu estava meio sozinho aqui. Essa piada não tem nem graça. Tem irmãos que ficam na cara assim, Só que sabe o que é o problema? Que essa palhaçada é chamada de evangelho. É grave. Mas o que o evangelho eterno ensina? Que Deus salvou o homem e a criação. O entendimento disso vai fazer nos entendermos uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, Ele terminou com um decreto. E viu Deus que era... Lembra que Ele não é bipolar? Então, se Ele criou todas as coisas e achou bom no final, Ele não vai jogar fora agora. Se Ele te dá a salvação como um presente, Ele não vai revogar. Porque Ele te salvou e está salvando a criação para devolver a você a posição original, o mordomo da criação. O que isso ensina? A nossa vocação. Presta atenção no que eu estou te falando. Se você entender o evangelho eterno, você vai entender que ministério não é plataforma, não é instrumento, não é microfone. Ministério é vocação, e vocação é você ser parceiro de Deus, para que a glória de Deus seja estabelecida em alguma área da sociedade. Estamos falando bastante disso, mas nós estamos com um problema com o primeiro capítulo do Evangelho. Olha para mim, presta atenção. O Evangelho eterno corrige a nossa vocação. O Evangelho da graça restaura a nossa condição. Outrora mortos em delitos e pecados, agora vivos em Cristo Jesus, amém? Quem está vivo aqui em Jesus, amém? Você está pela graça, eu estou pela graça. A nossa condição foi restaurada, nós estávamos mortos e agora vivemos. Então o Evangelho da graça restaura a nossa condição. O Evangelho do reino devolve a nossa posição. Nós estávamos subjugados por todas as coisas, escravizados por o que essa era diz que é absoluto. Mas o Evangelho do reino devolve a nós uma posição de autoridade sobre essa era. Quem está me entendendo? E o Evangelho eterno corrige a nossa vocação.
leva-nos a entender que a nossa vocação não é roupa de batismo, nuvem e harpa, e dizer aleluia para sempre. A nossa vocação é sermos parceiros de Deus na redenção de toda a criação, enquanto testemunhamos a sua glória. Alguém que está me entendendo? Diga comigo: o Evangelho da Graça restaura a minha condição. O Evangelho do Reino devolve a minha posição. O Evangelho eterno corrige a minha vocação. Bom, tinha muita coisa para ser dita em cima disso. Eu só botei o fundamento para que os pastores e os líderes, que eu sei que têm capacidade, desdobrem isso no momento oportuno. Mas eu quero que a gente entenda uma coisa. Muito tem se falado sobre áreas de influência. É correto, mas não está claro o desígnio todo de Deus, só uma parte dele. Então preste atenção. Querido, o que é vocação? Vocação é quando você identifica um problema no mundo e sente como se você fosse a única pessoa capaz de resolvê-lo. Isso é vocação. E sabe o que justifica a sua existência no mundo? O cumprimento da sua vocação. Já ouviu a frase que quem não serve para servir, não serve? O que justifica a sua e a minha existência no mundo? Cumprimento da vocação. O que justifica o fato de termos sido salvos, além de que seja para a glória de Deus? Cumprimento da nossa vocação. Mas por que a gente está falando de influência nas áreas da sociedade? A gente está falando de haverem entre nós desembargadores, médicos, biólogos, juristas, políticos que temem o Senhor e que manifestam a sua glória nessas mais variadas áreas. Quem já entendeu isso, amém? Por que nós estamos falando isso? Temos um número exorbitante de evangélicos. Se esses 50 milhões entendessem essa mensagem, em 6 meses o Brasil seria radical e totalmente transformado. Eu disse 6 meses. Porque são 50 milhões de pessoas que entendem que pela graça sua condição foi restaurada, estavam mortos e agora vivem. Porque pela mensagem do reino sua posição foi devolvida, eram dominados pelos bens dessa era, agora estão assentados nos lugares celestiais. Que pelo propósito eterno de Deus entendem que foram salvos para participar com Deus da demonstração da sua glória em toda a criação. Amém? Está feliz ainda, irmão? Lá no material atrás você tem mais. Só corre que tem bem pouquinho que eu vim de outra viagem. Escuta uma coisa. Presta atenção. Por quê? Uma das razões principais pelo qual não estamos vendo isso que eu falei, é que em vez de estarmos querendo conhecer a vontade de Deus no que tange a nossa vocação, a gente está tentando preservar a nossa salvação. E por que a gente está tentando preservar a nossa salvação? Porque nós aprendemos que ela é fruto de desempenho. O que a gente não entendeu? Que a gente foi salvo, livrados da morte, para a morte. Como é que é isso mesmo? Deus te salvou de morrer, para morrer. A questão é o tipo de morte e a causa da morte. Causa da morte. Foi explodido pelo peso da vocação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse que vocação é quando você identifica um problema no mundo e sente como se você fosse a única pessoa capaz de solucioná-lo. De repente você tem uma vocação para trabalhar com os órfãos. E aí você começa a trabalhar com os órfãos. Nós ficamos 6 anos liderando um orfanato. Aí você descobre uma coisa. Você não consegue solucionar o problema. E aí quando você entra no orfanato, e aí cada criança que você passa olha para você e diz a mesma coisa. Tio, me adota?
Daí você descobre uma coisa: Deus me deu uma vocação, que eu sinto que sou a pessoa que existe para solucioná-la, mas eu não posso. Sabe por quê? Ele vai te matar na causa. E é o que Ele quer. Seu coração vai explodir de tanta misericórdia e amor. E um dia você vai morrer dos nervos e das emoções de ter ouvido tantas crianças vítimas de abuso sexual e morrendo sabendo que ainda na sua morte, talvez depois de ter tirado 10 mil órfãos dessa condição, haverão mais 1 milhão na mesma condição. Do que você está falando, Leandro? É que Deus te salva da morte eterna, a falta de compreensão da vontade de Deus, para uma morte coerente por causa da causa do Senhor. Alguém aqui está me entendendo? Aí você tem um peso pela justiça, e você vira um jurista que quer orquestrar leis. E aí você consegue orquestrar uma lei interessante que visa o pobre, o órfão, a viúva e o bem comum. Mas daí tem mais 100 leis contrárias a isso. Então passa 10, passa 20, passa 30 anos e até que você morre por causa da causa. E não porque você era desregrado, preguiçoso, comeu errado a vida inteira e viveu atrás de dinheiro, fama e sucesso. Não, é porque a causa que Deus te deu era maior do que você e ela te matou. E quando você morrer, Jesus vai dizer: uau, que incrível, estou tão feliz que isso aconteceu com ele. Você diz: que absurdo que é esse? Chama-se evangelho, é a vocação. Como é que é isso? Jesus ressuscita e dá uma palavra para os discípulos, irmão. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. João capítulo 20, ele sopra nos discípulos: recebam o Espírito Santo. Aí a gente acha que não, ninguém gritou, ninguém tremeu, não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu? Jesus estava falando: eu vou enviar vocês assim como eu fui enviado. Eu fui enviado por uma única razão: morrer pela causa do coração de Deus. Olha para mim, sabe por que sua vida é uma droga depressiva? Porque você vive para você. Desculpa pela expressão droga depressiva. É porque, olha o que eu vou te falar com temor. Você pode ser órfão como eu. Tive meu pai, mas ele faleceu, me tornei órfão. Então, por um tempo da sua vida, a orfandade e a falta da paternidade pode destruir você, e você pode se achar uma vítima do mundo e de Deus, e dizer: Deus, por que você tirou meu pai quando eu só tinha 14 anos, cara? E talvez, depois de muito andar com o seu Senhor, Ele vai dizer: bom, quem sabe você poderia utilizar essa dor para promover cura em outros órfãos. Porque agora você tem uma grande notícia: seu pai biológico partiu, mas eu sou seu pai, estou com você todos os dias. É uma questão de perspectiva, de entendimento do desígnio de Deus. Alguém está me entendendo? Mas por que a gente pula, sai do chão e não transforma a cidade? Que a gente está interessado em se salvar. Porque a gente não está satisfeito com a obra de Cristo por razões óbvias. A primeira, talvez a gente não entendeu. A segunda, a gente entendeu só uma parte. Porque quando você entende tudo, não precisa falar para ninguém. Todo mundo vai saber que você entendeu. Porque você vai ser mais um no meio daquela multidão que vai viver diferente. As pessoas vão dizer: cara, você é diferente por quê? Porque eu entendi. É porque eu fiz por merecer? Não. É porque o Espírito Santo iluminou meu entendimento, que eu realmente quis que ele fizesse isso. Eu dei ocasião para que tal coisa acontecesse, enquanto eu gastava tempo com a palavra e dizia: bendito Espírito que ensina toda a verdade sobre o desígnio de Deus, por favor, ilumina os meus olhos. Aí eu me torno uma pessoa satisfeita. Porque se eu perdi meu pai, eu tenho um pai celestial. Porque se eu não tenho uma família na igreja, Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 65. Porque se eu não tinha um destino, agora eu tenho um propósito. Quem está comigo aqui, cara? Mas por que não estamos vendo esse impacto? Porque a gente não entendeu o evangelho. E como é normal, qual que é o mandamento que é mais quebrado? O primeiro, que vai quebrando tudo, quem sempre quebra mais, o primeiro. Qual é o entendimento que é mais ralo? Primeiro capítulo do evangelho, o evangelho da graça. Deixa eu te falar uma coisa.
Mas deixa eu tomar aqui um negocinho aqui. Diz alguma coisa bonita para o seu irmão. Prendeu um coco aqui no final do canudo. Vocês estão felizes ainda, irmão? Isso aqui é um avivamento, irmão. Olha para mim. Por favor, eu quero falar com todo temor. Eu quero ganhar amigos aqui nessa noite, Gabi. Tá bom? Eu quero ganhar amigos, eu quero ganhar irmãos em Cristo. Eu quero comunicar alguma coisa proveitosa. Tem hora que eu sou um pouco enfático demais, é porque eu não tenho tempo para perder. Eu não saí da minha casa porque eu não tinha nada para fazer. Eu cheguei ontem lá, na verdade. Passei algumas horas e já vim para cá. É porque realmente eu estou disposto a que a causa que eu recebi me mate. Dias atrás eu estava com um pastor chamado Paulo Borges, de Goiânia. Uma referência para nós, um amigo. Dentro do carro, com a minha esposa e com o Benjamin. O pastor Paulo disse para mim: Leandro, o que queima no seu coração? Eu disse: a maturidade da igreja, pastor. Aí ele se inclinou assim para trás, olhou para a Fran e falou: Fran, sabe que o Leandro vai morrer disso, né? Aí ela riu, ele disse: não. Se ele morrer de outra coisa, deu errado. Aí o temor encheu o nosso carro. Ponto de meu filho de 7 anos ficar quieto. Ele disse: ele vai morrer disso. Esse zelo pela maturidade da igreja vai matar ele. E é para isso que ele existe, para morrer por essa causa. Traduzindo, Jesus disse assim: quem está cansado, oprimido e sobrecarregado? Mateus 11:28. Vinde a mim e eu vou aliviar. Aqui, fardo errado, fardo errado, fardo errado. Aí você... é o crente balão de gás hélio. Saiu voando, a leveza. Quem experimentou isso aí já em Jesus? Quem foi aliviado por Jesus aqui? Deixa eu saber, cara. Levante sua mão aí e diz: obrigado, Jesus. Você parecia um caminhão de frete velho, daqueles amarrados que vem de lado, com aqueles colchão cabuloso. Jesus te aliviou. Aí lá está os irmãos aliviados por Jesus, andando com... Aí aconteceu o seguinte, aí Jesus passou um tempo, Gabriel, ele disse assim: vocês que vieram até mim e foram aliviados, posso ouvir um amém? Aleluia, Jesus, Jesus, Jesus. Ele disse: então agora é o seguinte, se alguém quiser ir após mim, porque vir até a mim não custou nada para vocês, custou para mim. Mas agora, se alguém quiser ir após mim, tome a causa que vai te matar. A vocação, o que justifica você ter sido salvo no vinde a mim. O ide após mim. Vir até o Senhor não nos custa nada. Ir após Ele nos custará tudo. Ele disse: ó, tem um segredinho para contar para os evangélicos. Domingo à noite a igreja de Jesus estava bombando. Que ele pregou o evangelho da graça. Aleluia! O Pai me adotou. O Tom fazia louvor na igreja de Jesus, era uma coisa incrível. E Jesus falou: então, agora é o seguinte, quem quiser ir após mim. Aí os irmãos até estavam gritando. Ele falou: então tome a sua cruz. Ele disse assim: existe uma cruz para você. Ela não é sofrimento, que você quer ter dinheiro e não consegue, quer ter um carro importado igual teu vizinho e não consegue. Não, isso aí é a influência do Adão que vive em você e essa era ainda te dominando. Quando você é salvo, você já não tem mais esse tipo de desejo. Ele diz: é que o seguinte, tem uma vocação que vai te matar. Por isso ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Hashtag partiu funeral. Ou pode pular e dançar mais um pouquinho em conferência evangélica, se você quiser também. Leandro, sua palavra é incrível. Você quer saber o que custa? Agora deixa eu te falar. Look at me, olhe para mim.
Isso tudo é verdade com respeito ao Evangelho eterno e ao Evangelho do reino. Por que isso não está acontecendo? Que a gente não entendeu o Evangelho da graça. Essa é uma das razões. Tem outras, mas essa é a principal. Então eu vou tentar fechar nisso. Ai, meu Jesus, não sei que hora que era para terminar, mas não vou demorar muito. Na verdade, eu vou começar a pregar agora, mas vou ser rápido. O pior é que você ri, e não é mentira, não é nenhum tipo de coisa que eu estou falando para parecer engraçado. É realmente, eu não saí da introdução, eu não falei nada do que eu escrevi para falar. Mas tudo bem. Eu acho que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa boa com essas coisas que eu estou dizendo até aqui, aleluia? E você tem um livro lá atrás, se quiser aprender. Olha para mim, não desvirtua, mas alguns minutos a gente chega lá. O que a gente está tentando fazer? Merecer e manter a salvação. Daí a gente vive igual animal. Como é que é isso? Você sabe o que vive em bando para preservação da espécie? Animal. Como é que nós achamos que é ser crente? É juntar o povo num prédio e ficar ali, se preserva, se preserva, se preserva. Aí não passa, o mundo! Sai do mundo, pé na igreja, pé no mundo, crente Raimundo. Jesus não quer que você tenha um pé no mundo, Jesus quer que você viva no mundo, é diferente. Um pé no mundo é muito pouco, tem que ser o corpo inteiro no mundo, para testemunhar a glória de Deus para o mundo que perece. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Mas escuta aqui, presta atenção. Animal vive em bando para preservação da espécie. Mas Jesus disse que nós somos uma espécie de animal, metaforicamente falando. O que nós somos do Senhor? O Senhor é o nosso? O Senhor é o nosso? Nós somos o que então, irmão? Bode, aleluia? Vigia, bode não vai para outro lugar lá no Mateus 25. O que nós somos do Senhor? Ai, querido. Você já viu uma ovelha, irmão? De verdade é legal. Esse dia a gente estava num hotel fazenda, tinha umas ovelhas. Ela estava falando com o bem, com o meu filho. A ovelha é bonitinho, né? Você olha a ovelha, você fala... Eu fico até meio chateado com Jesus. Eu falo, Jesus, esses animais parece que não servem para nada. A cara de... Para que serve esse negócio aí? Eu sou faca na caveira, Jesus. Sou capitão Nascimento no bagulho. Nunca serão, jamais serão. Como é que é isso? Mas aí você vai entendendo. Jesus vai ministrando seu coração. Aí Jesus diz que nós somos ovelhas. Só que ele disse assim, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos... Não, mas só uma pessoa lembra esse texto? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmão, faz a matemática comigo. Pensa uma matina de lobo. Bagulho sinistro, lobo do Satanás. Pensa no lobo, já é um bicho feio, né? Bicho feio. Imagina uma ovelhinha desgarrou. 50 lobos. A ovelhinha chegou no meio do lobo e falou, eu quero falar de amor para vocês. O que vai acontecer com a ovelha? Ela vai ser despedaçada, ela vai morrer, vão acabar com a raça dela. Sim ou não? É o que Jesus quer que aconteça. Que você morra por causa do envio que você recebeu, que é a causa que justifica a sua existência. Por que você pode morrer feliz? Por duas razões. Porque você sabe que você pertence a um pasto. Tipo, cara, eu tenho uma identidade, eu fui enviado de um lugar e nesse lugar de onde eu fui enviado, a gente é criado para morrer. No final vão tosquiar a gente, vão cozinhar a gente em algum lugar. O bagulho lá de onde eu venho é quem vai morrer melhor. Quem está me entendendo? Como 2 moravianos, no século 17, ao irem pregar o evangelho, você já ouviu isso, um ou outro de você? Numa ilha onde um senhor detinha a escravidão das pessoas e ninguém saía. Então 2 jovens de 20 e poucos anos entraram num barco, queriam pregar o evangelho. Esse cara disse, vocês não podem entrar aqui, e se vocês entrar aqui, vocês nunca mais vão sair daqui. E as pessoas eram escravas até a morte. Então esses 2 jovens falaram, tudo bem, nós nos vendemos para você como escravos. Pode ser? Pode, mas vai ficar aqui. Quando eles entraram no barco, algumas pessoas falaram, cara, vocês têm 20 e poucos anos, por que vocês estão fazendo isso? Um deles se virou no barco e disse, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício.
O maior movimento de missões da história da igreja depois de Atos dos Apóstolos. Os caras falaram, é que a gente existe para isso. Quem está me entendendo? Espero que seu coração vá sendo aquecido pelo Espírito. Então, agora, qual é o ponto? O que a gente precisa entender? A gente pertence a um lugar. Segundo, lobo é mais forte que ovelha. Certo? Sim ou não? Mas ovelha tem pastor, lobo não. Aí o bagulho é o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. É que quer dizer o seguinte, que ele vai me livrar da morte? Não, é que ele vai ficar do meu lado enquanto eu morro lentamente. Vai dizer, calma, tudo bem, era para isso mesmo, eu estou aqui, vai dar tudo certo. O que a minha geração de jovens precisa entender? A causa. Só que ela precisa ser convencida do quê? Da suficiência da obra de Cristo e precisa ser satisfeita nessa obra. Que é o primeiro capítulo do Evangelho. Por que a gente está tentando manter e preservar a espécie? Preservar a nossa salvação. Porque a gente acha que ela é fruto de desempenho. Mas ela não é fruto de desempenho. É dom de Deus. E é dom com propósito específico. Cumprimento da vocação. Deixa eu terminar dizendo algumas coisas para vocês. E bem poucos minutos sobre o Evangelho da Graça. Gálatas capítulo 1, vamos lá, gente. Versículo 1. Não vou muito longe não, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui está uma delícia, irmão. Mais uma vez, obrigado. Gálatas 1. Quem está me entendendo aqui, diga assim. Quem está feliz ainda, amém? É engraçado, né? Porque é um feliz meio triste com você, né? Eu sei, é assim mesmo. Você está meio feliz com Deus e triste com você, está dando certo a mensagem. Se você não está sentindo nada, talvez seu caso é desfibrilador. Tem que dar um choque, você está em coma, né? Aleluia. Já viu crente em coma? Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do, leiam para mim, gente, presente e século mal. Ok, segundo a vontade de Deus e Pai. Primeira coisa, deixa aqui, eu estou falando até agora isso. Jesus se deu a si mesmo para nos livrar do domínio dessa era e não nos tirar do mundo. Algumas traduções aqui aparece a palavra no lugar de século, a palavra mundo, porque o português é uma língua fraca. O grego original não usa cosmos, que seria a palavra que fala de mundo, criação. A palavra grega aqui é aion, que significa era, século, ou ainda período de tempo. Este século, esta era, essa estação de tempo tem um príncipe, que é Satanás. Ela é regida por esses valores e nós estávamos escravizados. Mas Jesus se deu a si mesmo pela graça, para nos livrar do presente século mal, para nos dar uma posição de autoridade. Deixa eu falar isso bem rápido. Como é que eu testemunho o evangelho do reino? Enquanto cumpro a minha vocação, que é o evangelho eterno. Eu testemunho o evangelho do reino, mostrando que eu pertenço a uma outra era. A nova era. Esse irmão tem medo da palavra nova era, né? A minha Bíblia fala sobre a nova era. Eu amo a nova era e eu sou da nova era. Ai, meu Deus do céu, como é que é isso? É que o reino de Deus pertence à era vindoura. Isso está em Hebreus capítulo 6. É uma nova era que está vindo. Nessa baboseira que os homens fazem. A nova era de Deus. Então, o que acontece? Eu não pertenço mais a essa era, não sou escravizado. Eu pertenço à era do reino de Deus. O que é pertencer à era do reino de Deus? É entender o seguinte, Paulo diz que Cristo morreu e nos transportou para o reino de Deus. Colossenses 1,13. Olha para mim, mudança de reino implica em mudança de princípios. Quem está me entendendo? Mudou de reino, muda os valores. Aí o que Paulo quer dizer? Que Jesus, pela graça, se deu por nosso pecado. O pecado era teu, era meu, não era dele, ninguém merecia, tinha que ir todo mundo para o inferno, mas ele resolveu o problema dos nossos pecados, não dos deles. Evangelho da graça. Por que ele fez isso? Para devolver a gente uma posição de autoridade sobre esse século mal. Evangelho do reino. Como é que é isso? Como é que é isso? É o seguinte,
Como é que eu testemunho o evangelho do reino? Relativizando o absoluto dessa era. Vou te explicar. Essa era tornou algumas coisas absolutas. São muitas, mas vou dizer bem assim, ó, bem, sucesso. Entendeu? Tem gente que fala, o cara é bem sucedido. Eu pergunto, do quê? O que é ser bem sucedido? Se alguém fala para você, lembra aquele vizinho lá, aquele nosso amiguinho da escola? Pô, o cara tá bem sucedido. O que ele quer dizer com isso, irmão? Que ele montou no cascaio. Porque essa era tornou absoluto o din-din. Absoluto. Mas eu pertenço a outra era. Aí eu mostro como? Dizendo aleluia, amém. Não amo esse mundo? Não servindo o din-din, mas fazendo o din-din me servir. Eu entendo que eu sou mordomo de Deus, então eu fico procurando situações para eu botar meu dinheiro. Não tenho, não, eu sempre tenho, e o pouco que eu tenho eu reparto com os outros. Alguém que está me entendendo? Se é o contrário, é balela. Você é dominado por esse século. Você jura que não? Você parece um crente bonito na igreja, mas você é dominado por esse século. Por quê? Porque você ainda mantém como absoluto o absoluto dessa era. Mas pregar o evangelho do reino não é dizer o reino de Deus está chegando, é relativizar o absoluto. Como é que Jesus fez isso? Jesus falou que ele era o rei de um reino que estava vindo. Quem concorda comigo, sim ou não? Chegou na terra, nasceu, foi batizado, o Espírito desceu e diz, ele é o cara. Não era o Romário, era Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus falou, eu sou o cara, toca em mim que eu vou resolver o bagulho. Aí o Espírito Santo falou, antes de você começar a resolver o bagulho, você vai ter que entrar numa treta. Porque essa era tem um príncipe que requer autoridade sobre ela. Você está dizendo que é rei, deu ruim. Sabe aquele bagulho de faroeste das antigas? Billy the Kid, as irmãs antigas ali lembram, não sei minha mãe. Clint Eastwood, essa cidade é pequena demais para nós dois. Aquelas dublagens mexicanas. Depois o cara fala mais umas 3 palavras, né? Quem lembra disso? Aí o Espírito Santo, mano, olha que Espírito Santo estranho. Jesus, uma benção, nunca tinha cruzado com o Satanás, ele apresentou o Satanás para Jesus. Falou, vem cá, isso aqui é o Satanzão aí, o bagulho aí que tá mandando o negócio. Levou Jesus pro deserto, impeliu Jesus pro deserto e parecia aquele cara lá do UFC. Aí de um lado, o tinhoso, o ferpa, o pé rachado, o beiçudo, o cão. Aí o diabo. Aí, e do outro lado, o carpinteiro da Galileia. Aí Jesus, o filho da irmã Maria. Nossa, esse é filho de uma irmã que chama Maria, rapaz. O bagulho é cabuloso. Aí o Espírito Santo, and now, Jesus Christ. Fight! Botou os caras para tretar. Sabe o que é o pior? Que Jesus fez o mesmo com a gente. Que o diabo está na região celestial. Ele nos fez igreja e botou onde o diabo está, na faixa de Gaza. Irmão, ele falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não anda, então quem tem que ir até lá? E tem que ir até lá, irmão, meter o pé na porta. Saquear o valente, ele explica isso, mas é outro assunto. Olha aqui. O problema é que essa luta é a luta do seguinte. É o Anderson Silva com o Vitor Belfort. Pim, pum, no queixo, deu um branco. Acordou no hospital. Calma, Jaca. Não dá graça.
Aí Jesus falou, não vai dar graça de ganhar. Então eu vou colocar a minha igreja aqui para desfrutar do triunfo. Agora o que eu quero que você entenda? Como é que Jesus relativizou o absoluto? Brincadeiras à parte. Foi legal aqui o teatro? Deu para entender? Billy the Kid, Anderson Silva, Vitor Belfort. Nós fazemos de tudo para ver se alguém entende, né? Ai, vai que, né? Então agora eu vou tentar falando pela Bíblia de novo. A Bíblia diz assim, mas é a mesma coisa, só que eu estava contemporizando, né? A Bíblia diz que o diabo tentou uma, tentou duas, aí até que ele tentou a terceira e falou, aqui o bagulho vai ficar estreito. Levou Jesus num alto monte. Mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles, o absoluto dessa era. Falou, isso aí tudo é meu. Posso te dar tudo, se você me adorar. Só escuta uma coisa, o único que dá algo em troca de adoração é o diabo e não Deus. Adora a Deus que Ele te abençoa. Quem propõe isso é o diabo. Então por que eu adoro a Deus? Porque Ele é digno. Bendito seja o Senhor. Olha para mim. Os reinos do mundo e a glória deles, o absoluto dessa era. O que Jesus fez? Relativizou. Ó, beijinho no ombro e partiu. Falou, isso aí não me interessa. Tem uma outra coisa que me interessa. Fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade dele? É o plano eterno de ver a criação restaurada, refletindo de novo a sua imagem. Evangelho eterno. E em um versículo, Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Deus tem uma vontade sobre a criação, sobre a sua existência e sobre a minha. Isso é Evangelho eterno. Por isso que Ele salva a gente e salva o mundo. Por quê? Porque Ele criou, porque tem um plano. Agora, o que a gente tem que entender? Como é que eu testemunho o Evangelho do reino? Relativizando o absoluto. O que eu estou vendo nos evangélicos? Que eles continuam sustentando o absoluto dessa era. Aí eles na igreja juram que são diferentes. Na segunda-feira vão pregar. Olha, Jesus é bom. Tem outra coisa. Tem isso, olha para mim. Tem aquilo. Aí o cara pensa, cara, você fala tão bonito, mas curioso é que eu trabalho com você. Eu estou na sua faculdade há uns anos. E eu estou vendo uma coisa. Você fala diferente. Mas no final, você está correndo atrás da mesma coisa que eu. Nós dois estamos aqui botando o din-din em primeiro lugar. Leandro, então não tem que trabalhar? Tem, você só não tem que trabalhar para ter dinheiro. Você tem que trabalhar por causa de um propósito, achar sua área de vocação. E se der muito ou pouco dinheiro, você faz a vocação e não a recompensa. Por quê? Porque você foi satisfeito no Evangelho da Graça, que diz que Deus já te deu tudo, te deu Jesus, você não tem mais falta de nada. Você é uma ovelha indo para o matadouro, mas o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Sabe o que é isso? É o Evangelho. A ótica de Deus e não nossa. Com todo o temor do Senhor, porque essa mensagem não pertence a mim. Você é abençoado de estar sentado aqui ouvindo isso hoje. Alguém aqui concorda comigo? Que se o nosso entendimento for aberto, gente, São Vicente vai descobrir o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer. Agora, o que a gente tem que entender com isso? A segurança da obra de Cristo e encontrar satisfação nela, que é o Evangelho da Graça. Senão vão continuar com mentalidade de manutenção. Querido, sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez por merecer e nem faz, é algo que você ganhou. Sobre a sua salvação, você não precisa merecer, que é dom de Deus. Você não precisa se preocupar em manter, porque o Deus que deu não é variável e nem bipolar. Você precisa desenvolvê-la. Filipenses 2,12, que é levar a sua salvação ao propósito final. Qual? Morrer pela vocação. Não merecer, não manter, sim desenvolver. Enquanto os frutos do Cristo aparecem em você,
ao mesmo passo que você morre por uma causa. Paulo diz que nós não fomos salvos por obra para que nenhuma carne se glorie, Efésios 2:9, e no 2:10 ele diz que nós fomos criados para boas obras. Olha para mim, boas obras não são a condição para a nossa salvação, são a evidência dela. Uma vida de santidade, uma vida de generosidade financeira, uma vida de equilíbrio, uma vida de devoção, uma vida de amor ao próximo, não é condição para ser salvo, é evidência de que você foi salvo. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para as boas obras. Elas evidenciam que você foi salvo. Quem está me entendendo aqui diz sim. E aí agora eu vou terminar. Volta no texto de Gálatas. Ah, meu Deus, eu sei que eu passei muito horário. Posso terminar em 7 minutos, pastor? Posso? Bem. Vocês também cantaram bastante aqui. A gente começou 30 minutos depois. Foi ou não foi, irmão? O Brooklyn aqui não parava de cantar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei porque, eu acho que se eu não fosse satisfeito na graça, eu ia achar que era injusto uma coisa. Por que os negão, que são os caras que detonam no canto, irmão? Não é verdade? E o pior é o seguinte, que tem uns irmãos aqui que é branco e tem uns irmãos que é negão. E tem eu que não sou nada. Isso é uma tristeza, irmão. Eu não dei nem para um lado nem para o outro, entendeu? O cara é uma mistura do nada. É brincadeira. Os caras, ele que canta. Eu falei, não precisa nem me falar que era ele que canta. A hora que ele entrou no aeroporto, eu já sabia que ele era o cantor. É ou não é? No Brooklyn lá, você não vê? O Happy Day. Whoopi Goldberg, aquele piazinho no final do filme. Eu já chorei com aquele filme, aleluia. Eu já chorei até com o filme do Zezé de Camargo e Luciano, irmão, é incrível, né? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. É porque foi isso que aconteceu comigo, tá ligado? Minha mãe me enviou, passou a mão na minha cabeça. Vai, eu sei que ela nunca compreendeu, aleluia. Hare Krishna, esse pastor não é crente. Pronto, já bati na madeira e fiz o sinal da cruz, está resolvido o pecado, perdoado. Vocês estão felizes ainda, amém? Nós é louco, mas é querido, irmão. Então olha o que Paulo está falando, que a única coisa que justifica a nossa salvação é a vontade de Deus. Jesus não te salvou porque você precisava, embora você e eu precisássemos. Mas se Jesus salvasse todo mundo que precisa, você abraça uma heresia chamada universalismo. Não vou nem falar disso, que a maioria nem sabe o que é. Baboseira. A ideia é que Deus vai salvar todo mundo. Deus não salva quem precisa, porque todo homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Deus salva quem Ele quer. E aleluia, porque você que não vale nada foi salvo. Dá um aleluia melhor aí, irmã. Dá um glória mais satisfeita aí, que você não vale nada. Conta aqui, só para nós. Você não sabe, vale uma coisa. Aí o que Paulo faz? A quem seja dada a glória para todos sempre, amém. Verso 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para, leiam todos para mim bem alto. Aqui é o ponto. Diante de Deus, irmão, sem brincadeira, eu ia começar a pregar agora. Terminei a introdução. É real, não é brincadeira não. Isso é a introdução. Mas eu vou pregar em 5 minutos. É porque a introdução já foi boa, né, irmão? É que é o seguinte, deixa eu falar. É que leva tempo para a gente entender a necessidade que a gente tem de algumas coisas. Então você tem que construir um entendimento. Aí botou todo mundo no mesmo lugar, agora eu vou falar o que eu quero. É literalmente o que eu estou dizendo, é só isso que eu queria falar. Ia levar mais umas 4 horas, mas tudo bem. Então, presta atenção. A propósito, eu fui convidado para pregar hoje. E hoje, para mim, é até meia-noite. Glória a Deus. Os irmãos ficam com medo, pensam, vai que você não sabe de nada. Eu já preguei 11 horas sem parar. Vai não. Não viu nada. Então, querido, hoje eu estou uma mãezona. Qual que é o ponto? Vai para o versículo 1, para mim lá, irmão, corta ali para 18 ali, corta para 18. Vou te mostrar uma coisa. Paulo, quando escrevia suas cartas, ai Jesus, não dá para vir aqui, né? Ele tinha um costume. Primeiro ele se apresentava, Paulo. Depois ele mencionava a sua vocação, apóstolo. Ele diz o que é um apóstolo, em Coríntios 4, versículo 9. Ele diz que apóstolo é lixo, escória, cocô do mundo. É apóstolo. Depois você lê lá. Aí ele diz, olha, eu sou Paulo, minha vocação é apostólica. Versículo 2. Ele mencionava quem estava com ele. Apresentação, menção da sua vocação, menção dos seus companheiros de ministério. Próximo versículo.
direcionava a carta para determinada região. Ele faz isso em todas as cartas. Depois que ele fazia isso, ele mencionava a obra de Cristo. Vai lá. Menção da obra de Cristo. Sempre que Paulo mencionava a obra salvífica de Cristo, ele fazia uma coisa depois. Levantava um hino de louvor. O cara era adorador. Falava, eu não posso passar reto por isso. Quando eu falo que Jesus nos salvou e que Deus tem um plano, eu tenho que adorar a Deus. Aí, o Paulo adora a Deus. Versículo 5. A quem seja a glória para todo sempre. Só que o Paulo, segura aí, tinha o costume de fazer isso em vários versículos. Efésios, ele usa 11 versículos com hino de louvor. Mas em Gálatas, ele usa um único versículo. E já passa uma dura exortação. Verso 6. Eu estou admirado. Tradução literal, estou chocado. E o que me choca? Vocês se desviaram depressa da graça para outro evangelho. Por que Paulo não gasta tanto tempo com música, Gabriel? Porque a igreja da Galácia não tinha tempo para cantar música, ela precisava de fundamento. O que minha geração só quer fazer? Cantar música. Canta música, tem pouca palavra e tem muita música. Sabe qual é o problema do Brasil? É que a igreja brasileira é discipulada por música. Por que ela é discipulada por música? Porque ela não lê a Bíblia. O que forma o pensamento majoritário dos evangélicos do Brasil? O que eles cantam. Porque eles não leem a Bíblia. Agora, qual que é o problema? É que as músicas que formam o pensamento e o entendimento que as pessoas evangélicas têm no Brasil, do Evangelho, é composta por músicos que são parte dessa igreja evangélica que também não lê a Bíblia. Você me entendeu no problema que nós estamos? O que discipula a nação são cânticos, porque não lemos a Bíblia. Mas os que promovem os cânticos, todos, não todos, só 90%, tem 10 que se escapam. São músicos que não leem a Bíblia. O que você tem? 50 milhões de evangélicos, pouquíssimos nascidos de novo cumprindo a sua vocação. Bem-vindo ao seu país, Brasil. Quem está me entendendo? Tem chance? Tem toda a chance. Deus está insistindo com esse negócio chamado Brasil. Podia ter entregue agora no passado, mas está insistindo. Agora o que nós vamos fazer? Mais conferência para cantar? Não, mais conferência para conferir. Porque sabe o que a gente não faz numa conferência? Confere. A gente chama de conferência, mas não para conferir a vontade de Deus. Mas canta, tira foto, pula, chora, grita, compra boné, mas não confere. Glória a Deus, irmão. Estou parecendo muito chato? Não, porque eu posso ficar um pouco mais. Se não estiver parecendo, eu forço um pouco mais. Sabe por quê? Que olha para mim. É porque o que liberta é a verdade. E o que eu estou pregando é uma espada de 2 gumes, que não tem cabo. Pegou, se corta. Eu não sou um aventureiro falando 1 milhão de asneira. Eu sou um pastor de igreja local que prego isso todo domingo. Contar uma coisa para vocês, vai ficar gravado, para a vergonha da minha família espiritual. Esse mês a gente ficou sem recursos para pagar o aluguel. Domingo passado eu falei, irmão, vai vencer o aluguel segunda, nós não temos din-din, irmão. Falei para eles, eu vou falar um negócio para vocês. No outro domingo eu vou testemunhar como Deus pagou o aluguel, porque a obra que Deus manda fazer, Ele paga. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Aleluia? Glória a Deus. O que aconteceu esse domingo, irmão? Estava pago. Aleluia. Aí quando eu disse está pago, todo mundo glorificou. Eu falei, cala a boca e senta todo mundo, que eu vou conversar uma coisa com vocês agora. Eu disse, nós não plantamos uma igreja para manutenção de estrutura. Nós plantamos uma igreja para enviar missionários. Nós plantamos uma igreja para treinar pessoas e enviá-las. Se a gente vai ficar reunindo aqui para tentar levantar o dinheiro para pagar água e luz e aluguel para manutenção, nós vamos fechar a igreja hoje. É porque eu sou meio louco, irmão. Você sabe o que é o problema? É que eu já fiz isso há 10 anos atrás. E os irmãos sabem. Ontem teve nem que segurou na cadeira. Eu falei, eu não vou fazer ainda. Mas eu quero falar para vocês, o pastor de vocês está dando a vida pela causa. E graças a Deus não é a igreja que me sustenta, é o Senhor. Porque metade do aluguel quem pagou foi eu. Pagava todo.
Só que então não vou reunir gente para manutenção de alma, o que quer ficar sendo acariciado. Nós plantamos igreja para funcionar, não para se manter. Eu disse, eu não quero nunca mais falar sobre necessidade de aluguel. Eu quero falar aqui sobre necessidade de milhões para construir escolas, para enviar missionários para o outro lado do planeta Terra. Quem está me entendendo? Então o que eu prego para vocês, eu só prego um pouco mais duro para quem anda comigo. Que a igreja não existe para manutenção. A igreja existe para operacionalizar a vontade de Deus. Sabe o que a palavra propósito significa na Bíblia? Paulo, quando fala que nós fomos salvos, diz que nós fomos salvos de acordo com o propósito. Sabe o que é propósito? Próteses. É a palavra que você está pensando. Próteses no grego. Você sabe o que é uma prótese? É algo que existe para devolver o funcionamento de um membro que não estava funcionando. Isso vem quando a gente entende a vontade de Deus. Quem está me entendendo aqui? Sinta-se abençoado de ouvir coisa séria e não baboseira. Sinta-se amado pelo Senhor. Então, gente, deixa eu terminar isso aqui dizendo uma coisa. Paulo estava escandalizado, ele não gastou muito tempo, porque não era um problema como qualquer igreja tem. Toda igreja tem problema. Tem irmão que é avarento, não tem recurso para pagar aluguel, aleluia, glória a Deus, não solta, diz que não tem, mas tem. E sabe por que não tem? Porque não dá. Porque espera ter para dar e nunca vai ter, porque a matemática do reino é que se quando você não tem, você dá, Deus vai te dar mais, porque você vai continuar sendo fiel, aleluia. Então a igreja tem B.O. Aí tem irmão que cai no pecado, tem irmão que faz aquilo. Tem um monte de problema. Paulo escreveu essa igreja cheia de problema. Mas ele gastava mais tempo com o hino de louvor. Só que a igreja de Éfeso, que ele escreve a carta, lembra lá? Ele gasta 11 versículos, irmão. E lá no Apocalipse diz que o amor da igreja esfriou. Que os irmãos estavam com a zica lá, você lembra? O amor de vocês se esfriou, volta para a primeira morte, senão vocês vão pular do jipe, cara. Mas Paulo gastou 11 versículos louvando a Deus quando escreveu aquela igreja, que estava com o amor esfriando. E por que quando ele escreve aos Gálatas, que nem parece tanto problema, ele usa um único versículo e passa uma dura exortação, que vai até o último capítulo da carta, o capítulo 6, e termina com o seu próprio punho, dizendo, vede com grandes letras, vos escrevi de meu próprio punho. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, gente. Sabe por quê? Porque não era um problema de manutenção, pastor Pedro, era um problema no fundamento, outro evangelho. Aí não tem tempo para cantar, não tem tempo para fazer nada. Cristo é digno, eu digo que Ele é digno e passo a demonstração. Quem está entendendo, irmão? Sabe por quê? Porque quando o fundamento está comprometido, pode construir qualquer coisa incrível sobre ele. Mais tempo, menos tempo, ele vai cair. Pode ser muito grande, pode ser milhões a estatística, vai cair, porque está com um problema no fundamento. Quem está me entendendo? E você sabe qual que é o problema? É que quando dá um problema no fundamento, não tem como reparar se não botar tudo no chão primeiro. Glória a Deus, irmão. Está entendendo, Cristo? Não dá para fazer reparo, que não é no teto, é na fundação. Agora, o que é o outro evangelho? Eu vou terminar, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Vocês são queridos demais, vocês são uma benção. Deixa eu tomar um negócio aqui. Diga para o teu irmão, eu te amo, bom estarmos aqui e tal. Os irmãos pregaram. Eu não sei quando eu vou ver vocês, então eu quero ser fiel ao Senhor, amém? Quero comunicar uma coisa proveitosa. Tinha muito mais coisas que eu ia explicar sobre isso, mas eu vou terminar com 2 ou 3 declarações. Entenda isso. Paulo pregou o evangelho. O que é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. E aí ele ia testemunhando sobre o reino e sobre o propósito eterno. O que é o evangelho da graça? Sua salvação é um presente, não uma recompensa. Fica tranquilo, você não precisa merecer nem manter, só desenvolver, levar sua vocação a cabo e morrer pela causa pela qual você foi salvo. Quem me entendeu aqui diz sim? Aí lá no livro você tem mais, irmão, né? Pra você aprender. Agora escuta. Aí Paulo pregou, os irmãos creram, aleluia, glória a Deus. Chegou lá uns falsos judeus, falaram, Jesus é bonito, lindão, gato. Salvou vocês, só que tem um problema. Não fez tudo. Vocês têm que ser circuncidados para Deus aceitar vocês. Aí Paulo diz,
seja amaldiçoado quem pregar outro evangelho. O que é outro evangelho? É Cristo e mais alguma coisa. Daí no caso é a circuncisão. Porque circuncisão, eu nem sei o que é isso, nem se preocupe. Graças a Deus ninguém está querendo se circuncidar, porque é um negócio meio ruim. Se errar, capa também, dá ruim. Mas ninguém está querendo me circuncidar. O que essa carta aí tem a ver comigo? Tem tudo, sabe por quê? Que está com um problema no fundamento da igreja brasileira. Qual que é o problema no fundamento dela? É que Cristo não é suficiente, está agregando Cristo e mais alguma coisa. Agora não é a circuncisão, agora são as nossas boas obras, agora é a nossa santidade. Mas então eu não tenho que ser santo? Não, você não tem que ser santo, você está se tornando santo porque Jesus te alcançou. Poderoso profeta do século passado chamado A.W. Tozer diz que santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Santidade não é uma coisa que você faz para chegar em Jesus. Santidade é o que Ele faz em você pelo Espírito, porque chegou até você. Ah, mas eu não tenho que dar o dízimo? Não. Ai, meu Deus, não faz isso. Corta o microfone. Agora Leandro não vem nunca mais aqui. Olha para mim. Você não tem que nada. Eu não tenho que orar? Não. Eu não tenho que ler a Bíblia? Não. Não tem nenhuma coisa que você tenha que fazer para merecer a sua salvação, porque ela é dom. Meu Deus, eu gostei da igreja dele. Pode ter gente que escandaliza e pode ter gente que quer ir congregar comigo. Não precisa dar o dízimo, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. E tem mais uma coisa, não precisa jejuar também. Leandro abraçou a heresia do momento. Não. É que você tem que entender o seguinte: Cristo é suficiente para que você seja aceito diante do Pai. Mas eu não tenho que orar? Não, você pode. Eu não tenho que ler a Bíblia? Não, você pode ler e na companhia do professor, o Espírito Santo. Mas eu não tenho que dar o dízimo? Não, você pode relativizar o absoluto dessa era quando é generoso, muito mais do que 10%, mostrando que o que é absoluto é o que o reino de Deus diz, que é cuidar do pobre, do órfão e da viúva e cumprir a vocação, e não ficar mantendo uma conta bancária gorda para si mesmo. Aleluia, irmão. Vocês estão felizes ainda? Você não tem que nada, você pode. O que te faz aceitável a Deus não é sua boa obra, é a obra de Cristo. E quando a gente estiver firme nisso aqui, a gente vai mostrar o reino, relativizando o absoluto. Quando a gente relativizar o absoluto, nós vamos entender a nossa vocação e começar a testemunhar a glória de Deus em alguma área da sociedade. Quem está me entendendo? Mas o que você tem que entender? Querido, olha para mim. Se Cristo te alcançou, está resolvido. Não gaste o seu cristianismo tentando merecer ou manter a sua salvação, porque é dom de Deus. Gaste o seu cristianismo desenvolvendo a sua salvação, conhecendo a sua vocação e morrendo pela causa que você existe por ela. Eu vou terminar orando. Eu quero muito que o Espírito Santo internalize isso em nós. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Algumas coisas precisam ser pensadas no que eu falei. Só não tira conclusões equivocadas. Vai para a palavra e pede luz para o Espírito, porque o Evangelho nunca vai gerar carnalidade e libertinagem, ele vai gerar entrega e devoção radical por entender a graça. Agora deixa eu te falar mais uma coisa, mas Leandro, eu me sinto tão mal, eu não consigo cumprir minha vocação, porque eu me sinto tão mal por causa das minhas fraquezas, eu fico sentindo que Deus não me aceita. Se você está em Cristo, Ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Como que eu entendo a graça? Entendendo a lei. Na lei, quando um pecador arrependido, contristado, queria perdão e aceitação, ele pegava um cordeiro e levava até o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote pegava o cordeiro na mão, ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado. Amém?
que é isso? É a verdade imutável do propósito de Deus. A imutabilidade do seu propósito. Hebreus 6,17. O que isso quer dizer? É que o sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador. Quando você olha para a sua fraqueza e eu olho para a minha e ela existe, eu não preciso me desesperar por causa da rejeição e eu não devo nem levá-la com uma maneira leviana, porque eu entendo que a minha fraqueza, o meu pecado custou o Cordeiro de Deus, mas eu continuo firme, relativizando o absoluto, engajado na vocação. Por quê? Porque eu não sou aceito pelo meu desempenho, eu sou aceito pela obra de Cristo. O sacerdote examinava o Cordeiro e não o pecador. É por isso que João 1,29 diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu não sou perfeito, eu sei, nem eu, mas o Cordeiro é. Mas eu sou tão ruim, eu sei, eu também, mas o Cordeiro é perfeito. Isso não vai me levar a parar na libertinagem, não, vai me levar a desenvolver o que eu recebi pela graça, que tem um propósito, que é cumprir minha vocação, para que Deus receba glória e louvor. Olha para mim, seja livre do medo, da vergonha e da culpa, e viva a sua vocação. Porque ainda que você não seja perfeito, nós estamos nos tornando como Ele pelo Espírito. A Escritura diz isso. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Você e eu ainda não somos perfeitos, mas seremos, à medida que a gente se esforce muito, não, à medida que a gente creia nessa obra e se entregue a ela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O Cordeiro já é perfeito, eu fui aceito de volta, meu pecado já foi pago, o Cordeiro é perfeito, Deus aceitou o Cordeiro, Deus acertou o Cordeiro, e quanto mais eu creio nisso, mais o Espírito de Deus trabalha em mim, para que eu seja como Ele. Agora, deixa eu ler um último versículo, Filipenses 2, 12 e 13, para ficar bem claro e bem seguro isso, pastor. A gente vai terminar hoje sem música, não é nem porque o horário já foi, que eu imagino que não possa, mas é porque eu não quero mesmo que a gente cante, eu quero que você vá pensando no que você recebeu. Amém? Olha, quando Paulo fala, Filipenses 2,12, vou botar um texto no lugar dele, que ele fica fora. Olha só. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai. O grego é desenvolvam, coloquem para funcionar, façam alcançar o objetivo, operai, desenvolvei a vossa com temor e tremor. Olha o próximo versículo que você conhece fora de contexto. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele tem uma vontade. A vontade dele é que eu seja como o seu filho. 1 João 3, 2 e 3. E enquanto eu cumpro a minha vocação e creio na obra de Cristo, eu desenvolvo a minha salvação, tratando o pecado de qualquer jeito, que o Cordeiro é perfeito? Não, entendendo que o pecado custou a vida do Cordeiro, que era perfeito, e era o único Cordeiro de Deus, quem está entendendo? E ele me livrou disso, da ira de Deus. Você está salvo da ira de Deus, porque Jesus se tornou o alvo da ira de Deus no seu lugar. Você não vai tratar isso de qualquer maneira, o Espírito te faz entender tal coisa. Agora entenda, Paulo diz, desenvolvam a salvação como? Com temor e tremor. Diga comigo, eu não devo procurar merecer, nem manter minha salvação. Eu devo desenvolvê-la no cumprimento da minha vocação, para a glória de Deus. Agora me pergunta, como, Leandro? Pergunta de novo, que eu quero saber que você quer saber mesmo. Como, Leandro? Olha só, Paulo diz, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele diz, porque Deus é o que opera em vós tanto não é eu que faço, é que quando eu creio nisso, o Espírito habita no meu coração por causa da obra de Cristo. Aí o que acontece? Começa a surgir uns querer em mim, tipo assim, eu levanto querendo Deus. Eu fico um negócio aqui assim, eu quero a palavra, não sei, todo mundo quer o Instagram, mas hoje eu quero as Escrituras. E daí de repente eu estou andando pela minha casa e eu olho para o meu quarto, dá um querer de orar,
Eu falo, mas que legal. Aí tem gente legalista que acha que é bom em si mesmo. Não. Paulo está dizendo que desenvolver a sua salvação não é tentar merecer e nem manter. É crer que ela é dom. Quando você crê, você foi salvo. Você crê que Cristo é que fez. O Espírito habitou em você. O que ele faz? Te leva a querer. A querer o quê? Todas as coisas que são concernentes à boa vontade de Deus. Aí você escuta uma situação financeira, te dá um querer de meter um dinheiro no irmão. Esse dia eu estava na casa de alguém e contando que a filha tem crescido no Senhor e tal, e eu tenho visto uma doce menina, e ela queria fazer a carteira de motorista dela agora, cara, quase R$3.000, e os pais falando, e começou a me dar um querer para pagar. Eu não tenho dinheiro, mas dá um querer aqui, eu falo, ai Jesus, dá um querer. Aí eu sou meio loucão, eu já falo na hora, eu já fiz casa pra gente, só por causa de querer. Eu entrei na casa, era um barraco, estava caindo aos pedaços, e falei, estou querendo fazer uma casa para você. Aí ele falou, o quê? Sabe o que aconteceu? Em 3 semanas eu fiz a casa 100% nova, sem ter R$1 no bolso. Aí, só que agora eu aprendi, eu tenho mulher, né? Eu tenho que consultar a mulher. Aí eu já fiquei naquele querer foi me dominando na mesa. Eu falei, vou pagar. Chamei, Fran, vem cá, amor, vamos pagar para ela, vamos. Aí eu falei, a gente vai pagar. Não fui eu. Você tem o dinheiro? Não, eu só vou pagar, na próxima eu conto. Porque eu não preciso ter dinheiro, porque eu conheço a vontade. Quem conhece a vontade recebe todo o recurso para que ela seja feita. Mas não sou eu que sou bonzinho. É que deu um querer aqui para desenvolver minha salvação, para que eu ande mais ainda como Jesus, que deu tudo. E aí quando esse querer é de Deus, ele se realiza, irmão. Aí quando se realiza, eu falo, nossa, esse negócio de ouvir essa voz interior dá certo. Vai me tornando cada vez mais amável, mais doce, mais santo, mais temeroso, mais generoso como Jesus, que coisa incrível. E tudo isso é a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então é só crer, se entregar e desfrutar. Isso é evangelho. O resto é outro. Curva a sua cabeça aí onde você está. Fale com o Senhor aí. Se alguma parte da palavra queimou no seu coração, fale com o Senhor a respeito dessa parte que queimou no seu coração. Quando nós estamos compartilhando as Escrituras e o coração das pessoas é aquecido, arde como os discípulos no caminho de Emaús, de Lucas 24. A parte que queima seu coração é a parte que o Espírito Santo está querendo ministrar, está querendo te doar novas coisas, está querendo romper algumas outras. Então ore sobre isso. Aquilo que mais queimou o seu coração, talvez foram muitas coisas, ou talvez foi apenas uma coisa durante toda essa exposição. Mas ore sobre isso, diga, Espírito, faça o seu querer. Faça isso aí, por alguns segundos, do seu próprio jeito. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esses novos amigos, por essa igreja especial, pela história dessa igreja, por aquilo que esses irmãos têm experimentado até aqui. Eu peço que você dê espírito de sabedoria e de revelação e ilumine os nossos olhos, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Que pessoas sejam livres do medo, da culpa e da vergonha nessa noite aqui. Porque ainda que não sejamos perfeitos, o Cordeiro é. E nós podemos descansar no Evangelho da Graça, testemunhar o Evangelho do Reino e nos engajarmos no Evangelho Eterno. Pai, nos dá fome e sede por conhecermos a sua vontade. Abre a sua palavra para nós, aquece os nossos corações e nos coloca num lugar de firmeza e segurança quanto à nossa salvação, para que possamos cumprir a nossa vocação. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aí, amém? Obrigado. Lá atrás você tem um livro, se quiser aprender mais, fique à vontade. Obrigado, gente. Vamos aplaudir Jesus aí?